Um romance, um filme ou um seriado, nós temos um personagem ou vários vivendo aquela história em busca de um objetivo. No entanto, esse personagem ele não tem conhecimento e ele não sabe qual será o seu desfecho dentro daquela história. Já o autor ou o roteirista, quando escreve, ele tem que ter clareza do começo, meio e fim. Quais emoções ele quer passar? Qual a lição de vida ele quer deixar sendo contada através dos seus personagens? Na vida real, nós também somos um personagem vivendo num dado cenário, contracenando com outros personagens, vivendo a nossa história em busca de um objetivo. Agora, eu te pergunto, como vem sendo contada a sua história? Você é personagem principal ou coadjuvante? Você é o roteirista, você tem o controle e você tem clareza do começo, meio e quais resultados você espera colher? Seja bem-vindo à segunda aula do workshop Plano de Metas. Nessa aula nós vamos falar sobre definição de visão de futuro. Estamos começando então aí a segunda aula do workshop Plano de Metas. E nessa aula a gente vai estar falando sobre visão de futuro, então tendo uma clareza aí da nossa visão de futuro. E eu espero que você esteja aproveitando o conteúdo, aproveitando as aulas. Eu também já comento, se você ainda não assistiu a primeira aula, então antes de dar seguimento nessa aula, você volte, assista a primeira aula, porque é muito importante essa continuidade. Então nós colocamos aqui os conteúdos de uma forma que fique mais fácil você entender, mas de uma forma contínua. Bom, a primeira coisa que a gente vai começar a falar então sobre o que é uma visão de futuro. Eu tenho uma definição aqui de Stephen Covey que ele diz assim, ó, visão envolve enxergar um estado futuro com o olho da mente. Ou seja, é quando nós idealizamos algo que a gente quer ser, conquistar ou ter, seja num espaço de tempo pequeno, médio ou a longo prazo. Mas qual é a diferença entre ter uma visão e uma fantasia? A visão é quando você idealiza algo, você planeja e você trabalha para que aquilo se concretize. Então toda vez que eu estabeleço uma visão e eu coloco um plano de ação, eu estabeleço um plano, uma meta, e eu trabalho diariamente para aquilo se realizar, então estou trabalhando em prol das minhas visões de futuro ou minha visão de futuro. Ou seja, a partir então da roda da vida que você fez ali na aula anterior, você consegue ter uma clareza de quais áreas da sua vida você daqui a pouco não está legal, porque você deu uma nota. Por algum motivo você deu uma nota, um exemplo na área da saúde, ou talvez porque você não está bem de saúde, ou porque talvez você não esteja dando uma atenção especial como você deveria na área da saúde. A área financeira, talvez você não está satisfeito, porque você não está ganhando adequadamente como gostaria, ou porque você não tem aquilo que você gostaria, o patrimônio, ou ter ainda conquistado aquilo que você tanto almeja. Então é importante porque você deu uma nota, você estabelece em que área você está satisfeito e em quais áreas não. Então a partir dali você já consegue então definir como você gostaria que estivesse a tua área financeira num determinado tempo. Daqui a 1 ano, daqui 2, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que você gostaria de ter? Qual o valor em patrimônio? Quanto você gostaria de estar ganhando? Então isso é uma visão de futuro. Quando nós estabelecemos uma visão de futuro, quando a gente trabalha num planejamento, quando nós colocamos ação para que aquilo aconteça, então nós estamos realmente trabalhando comprometidos com a nossa visão de futuro. Já ao contrário, quando nós estabelecemos, nós queremos algo, visualizamos com os olhos da mente algo que a gente quer, mas quando a gente então não trabalha, quando nós ficamos perdidos com as rotinas do dia a dia, isso quer dizer que nós estamos deixando de trabalhar por aquilo que é importante. Então, se hoje eu não estou construindo o meu futuro, ele jamais vai se tornar realidade. Então, aquela visão, na verdade, não passa apenas de uma fantasia. Tudo na vida é criado 2 vezes. Primeiramente, na mente. Nós visualizamos com os olhos da mente. Depois isso é transformado na forma física. Se nós olharmos tudo em nossa volta, tudo que existe,
todos os serviços que nós temos, todos os objetos dentro da nossa casa, os veículos que nós nos locomovemos. Um dia isso foi sonhado, idealizado por alguém que trabalhou, que planejou, para que isso se tornasse realidade. Então, você precisa saber onde está o seu foco. Quando você não estabelece foco para aquilo que você quer, você deixa de construir o seu futuro. E nós começamos então falando sobre a missão de vida. Então, toda visão de futuro, tudo que se quer, ela tem que estar em concordância com a nossa missão de vida. Você sabe qual é a sua missão de vida? Você sabe realmente por que você está aqui? Por que você acorda todos os dias pela manhã? Você sai em busca do quê? Para construir o quê? Para viver o quê? E deixar o quê? E para quem? Então, missão de vida é ela que dá sentido à nossa vida. É o motivo por que nós estamos aqui. Que história você vem contando? Se nós somos o roteirista da nossa história, então o que nós estamos colocando nesse roteiro? Ou o que nós estamos deixando escrito no nosso livro da vida? O que você gostaria de deixar? Que legado você gostaria de deixar e que contribuição você vem deixando para o mundo e para as pessoas em sua volta? Como você gostaria de ser lembrado pelas outras pessoas? Imagine daqui a alguns anos, quando você já não estiver mais aqui. Como você gostaria que as pessoas se lembrassem de você? Se lembrasse que apenas você foi uma pessoa frustrada com a vida, que você passou aqui e não conseguiu viver realmente o seu sonho? Ou você foi uma pessoa comprometida, responsável, uma pessoa que conseguiu viver todas as suas verdadeiras essências, viver e aproveitar ao máximo a vida, podendo contribuir e ajudar as outras pessoas? Pensa, como você gostaria que a sua família lembrasse de você, que os seus amigos, que recordações eles iriam ter de você ou eles terão depois que você partir? O que cabe dentro de um roteiro ou dentro de uma história quando um roteirista, um autor está escrevendo a sua história? Bom, nós temos o cenário, que é um ambiente onde a história se passa, certo? Nós temos também os personagens, né, que estão ali vivendo essa história. Nós temos os protagonistas, nós temos os coadjuvantes, nós temos os heróis, os mocinhos e os vilões. Nós temos os mentores, né? Nós temos os personagens, os figurantes, ou seja, uma história, seja um romance, seja uma minissérie, seja um filme, você consegue ter todos esses elementos compostos. Nós temos também o tempo, né? Em que tempo essa história se passa. Eu digo tanto no tempo cronológico, quanto no tempo em que data que essa história se passa, né? E ali nós temos então a ação, ou seja, o personagem vivendo então num sentido contínuo em busca de um objetivo. Se você analisar toda a história, ela começa contando a vida de um personagem, você ali nos primeiros 10 minutos de um filme, você conhece rapidamente onde aquele personagem vive, o que ele faz, você já entende mais ou menos como é que está a vida dele no momento, e ali de 10 a 15 minutos do filme, a história ela ganha um outro sentido, porque acontece alguma coisa na vida desse personagem que vai fazer com que ele saia do conforto e ele vá em busca de uma resposta ou resolver um problema que aconteceu com ele, né? Então, geralmente, para que a história tenha sentido, para que ela seja aguçante, um roteirista tem que criar algo, um motivo maior para que esse personagem esteja nessa busca. Bom, o personagem dentro dessa história, olha só, eu vou mostrar para vocês aí agora esse gráfico. Então aqui, ó, em primeiro momento, nós temos ali o personagem, né, que né, como eu falei, pode ser um vilão, pode ser um mocinho, um herói, enfim. Mas nós temos o personagem. E nós temos o lado interior dele e nós temos o lado exterior. O lado interior, como nós conhecemos o personagem? Pelas suas atitudes, né? Então ele age de acordo com seus valores, ele age de acordo com seus princípios. Então é aquilo que ele traz com ele. Né? Aquilo que o seu temperamento, a sua personalidade, o seu caráter, tá?
E nós temos o lado exterior, que é aquilo que ele mostra para os outros personagens e muitas das vezes para nós como espectador ou como leitor, se é uma história né, que você está lendo. E aí, como eu falei anteriormente, nós temos ali esse personagem, então, com suas necessidades, ou seja, buscando a solução para os seus conflitos, e nós temos ele, então, dentro dessa história, vivendo os seus papéis. Ou seja, tanto na vida social, no trabalho e a parte familiar. Ou seja, então, é através dos seus papéis que ele interage com o mundo em sua volta. E da mesma forma, nós, se você analisar, não é nada diferente. Nós somos um personagem, nós temos ali no nosso interior, então, o nosso temperamento, né, que é aquilo que a gente traz já como herança hereditária, e nós temos também o nosso caráter e a nossa personalidade, que é por onde as pessoas nos conhecem. E no nosso exterior, que é aquilo que as pessoas que nós revelamos aos outros, nós temos ali então os nossos papéis, que é onde nós interagimos na vida social, né, seja no trabalho ou na vida familiar. E nós temos também as nossas necessidades. E nós estamos então vivendo essa história, né, em busca na solução dos nossos conflitos, ou resolvendo os nossos problemas, ou buscando algo. Mas aí que vem a grande diferença quando nós temos uma visão de futuro. Tudo fica muito mais claro. Por quê? Porque nós não vivemos apagando incêndio. A maioria das pessoas vivem um dia após o outro, não se preocupam com o amanhã, elas não sabem realmente aonde elas querem chegar. Vivem tentando encontrar oportunidades, mas o mais importante do que você ficar esperando por uma oportunidade é você idealizar e você criar, né? Mentalizar, idealizar e transformar isso em forma física. E a única forma de conseguir isso é realmente estabelecendo uma visão de futuro clara e objetiva. Dessa forma, nós vamos então, como personagem dessa história real, vivendo os nossos valores, né, os nossos princípios, interagindo, né, através dos nossos papéis, buscando então resolver ou suprir essa nossa necessidade, ou então conquistar essa visão. Então, eu costumo dizer que a diferença entre a ficção e a realidade é que nós somos um personagem que vivemos então em busca de um objetivo e jamais podemos estabelecer um ponto final. Por quê? Porque quando nós vivemos de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, conseguimos viver a mais pura essência humana, conquistando os nossos sonhos, jamais teremos um ponto final, e sim um resultado. E quando nós deixamos um resultado positivo, mesmo após a nossa partida do plano físico, outras pessoas se beneficiarão desses resultados e nós poderemos contribuir significativamente na vida de outras pessoas, mesmo nós não estando mais aqui. Então, o que é necessário para que possamos viver de acordo com os nossos princípios e valores e realmente trabalhar com mais afinco em busca dos nossos objetivos? É necessário, segundo Stephen Covey, proatividade, que nós possamos ser mais proativos naquilo que a gente faz. E quando o Stephen Covey fala no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que o primeiro hábito que ele traz no livro é sobre a proatividade, ele diz o seguinte, que ser proativo é quando você realmente consegue tomar as decisões a partir dos seus valores e jamais tomar decisões baseadas em estímulos ou em situações que nos aconteçam, ou tomar decisões com base nas circunstâncias. Olha só, Stephen Covey diz o seguinte, qual é a diferença então das pessoas reativas das pessoas proativas? Quando ele tem um estímulo, ele responde imediatamente a esse estímulo, então ele chama isso de ser reativo. É quando você não para realmente entender se aquela decisão ou aquela resposta
aquela situação que está acontecendo está de acordo com seus princípios e valores. Se realmente você está tomando uma decisão baseada no seu propósito, na sua missão de vida e nos seus princípios e valores. E aí ele diz que ser proativo é quando você, independente de um estímulo, você consegue ter liberdade de escolha. E você então consegue tomar as decisões com base nos seus princípios. Ou seja, quando você utiliza da autoconsciência, da imaginação, da consciência e da vontade independente. Então, conforme falamos lá no vídeo anterior, é necessário que tenhamos então maturidade emocional, inteligência emocional. Às vezes vale mais a pena eu deixar uma oportunidade aparentemente boa no momento, porque ela não está de encontro com aquilo que eu quero. Ela não está de encontro realmente com a minha natureza, com os meus sonhos, com aquilo que eu estou buscando para a minha vida. Nós só conseguimos tomar decisões conscientes quando nós temos, então, a clareza, ou seja, visão de futuro. Olha só, observe esses dois círculos que eu estou mostrando para você. O círculo branco, imagine que é você, né? Ou seja, você pode influenciar o mundo em sua volta ou deixar que o mundo te influencie. Toda vez que você deixa o mundo em sua volta te influenciar, seja por pressão, por oportunidades, por situações momentâneas, por coisas que realmente não vai te levar para lugar nenhum, você vai sendo diminuído, você vai sendo pressionado e você não vai conseguindo então desenvolver a tua proatividade. Por quê? Porque o mundo ele vai te sufocando. Agora, naquele outro círculo ali, quando você começa a tomar as decisões baseadas na vontade independente, quando você toma as escolhas, ou quando você toma escolhas baseadas em seus princípios, você consegue então influenciar o mundo em sua volta. Quando você é reativo, quando você apenas responde aos estímulos externos, pessoas em sua volta começam a tomar decisões por você. E você não consegue viver os seus sonhos, você não consegue colocar os seus projetos e viver a sua verdadeira essência. Mas a partir do momento que você tem consciência do seu trajeto, o que você quer, para onde você vai, o que realmente você quer viver, e as coisas em sua volta começam a progredir e você começa então a ter os resultados que você sempre esperou obter. Aí vem aquela pergunta, então Ayrton, o que é preciso, né, para que eu consiga ser mais proativo? O que é necessário? Bom, primeiramente, né, é importante você estabelecer a sua missão, o seu propósito, o que realmente você quer. O que você gostaria de ser? O que você gostaria de viver? No que você gostaria de trabalhar? No que você é bom? Então começa a se perguntar, começa a definir, né? É óbvio que existem algumas ferramentas dentro do coach que facilita esse esclarecimento, mas é importante você definir a sua missão de vida, o seu propósito. E aí, né, você só vai começar a ser uma pessoa mais proativa a partir do momento que você começa a trabalhar mais a sua maturidade emocional, começa a trabalhar a sua inteligência emocional, controlando as suas emoções. Não deixar que as suas emoções tomem decisões por você. Mas você precisa imediatamente desenvolver novos hábitos. Trocar os velhos hábitos por hábitos bons e saudáveis. A partir do momento que você analisa a sua vida e você tem uma clareza de o que precisa ser mudado, então tudo fica mais fácil. Aonde você precisa dar atenção, aonde você precisa dar foco. Precisamos ter o conhecimento do que fazer. E depois, ter a capacidade, ou seja, como fazer. O que é preciso? Né? Analisar o que vai ser preciso fazer para que você realmente alcance aquilo que você quer. O que é necessário? Quais são os passos? E depois, vontade. É preciso ter vontade, desejo de fazer. É aí que a maioria das pessoas não consegue progredir. Porque na maioria, as pessoas sabem o que precisa ser feito. Algumas não sabem o que precisa fazer, porque ela não para analisar em que áreas da sua vida não está bem. Só que, mesmo ela chegando e tendo a clareza o que precisa ser feito, falta vontade.
falta persistência. É aí que a maioria desiste, é aí que a maioria não consegue dar andamento aos seus projetos. Então, antes de mais nada, é preciso desenvolver a autodisciplina. O que é a autodisciplina? É realmente você fazer aquilo que precisa ser feito e não apenas o que eu gosto, né? E trabalhar todos os dias, mesmo que você não esteja disposto, se você colocou que você precisa, vai, né? Continue, não desiste, porque geralmente o nosso cérebro, ele tende a ficar no conformismo. Então é muito mais fácil continuar fazendo aquilo que ele já sabe do que gastar energia para mudar aquele hábito que ele já conhece. Então, por isso que na maioria das vezes nós tomamos sempre os mesmos caminhos. Por isso que na maioria das vezes a gente sempre senta no mesmo assento dentro de uma sala de aula, ou lá na igreja, sempre no mesmo local. O nosso cérebro está condicionado. Esse é o nosso maior problema, condicionamento. Porque nós praticamos uma atitude, a gente repete, ela se torna um hábito e esse hábito vai ficar condicionado. Nós passamos a repetir aquela ação sempre da mesma forma. Então, da mesma forma que nós desenvolvemos hábitos ruins, também conseguimos trocar esses velhos hábitos por hábitos bons. Mas geralmente no início nós vamos ter um esforço muito maior, porque o nosso cérebro sempre vai nos levar para o conforto, para o conformismo. Então é necessário, né, um grande esforço no início, mas com o tempo isso vai se tornando tão normal como, um exemplo, você colocar o cinto quando você entra no carro, né, ou escovar os seus dentes pela manhã, logo que você acorda. Ou seja, foi um hábito que você praticou, uma ação, teve uma atitude, ela sendo repetida diariamente, ela se tornou um hábito. Você faz isso de uma forma fácil e sem muito esforço. Elaborando então sua visão de futuro. Agora eu vou pedir para que você, né, pegue a sua folha, ou pega uma folha em branco, ou o seu caderno aí de anotação, e você vai anotar agora, você vai definir uma imagem clara. Você vai colocar então 5 áreas da sua vida onde você vai definir uma imagem para o seu futuro. Na vida social, profissional, familiar, financeira e saúde. Aí eu gostaria que você estabelecesse uma visão, né, para a sua vida social, para 5, para 3 e 1 ano. Como você gostaria que estivesse a sua vida social, seus relacionamentos, suas amizades, para 5 anos, né? Em 3 anos, escreva. Eu gostaria de ter muitos amigos, eu gostaria de conhecer pessoas de uma dada região, queria fazer mais amizade com pessoas assim, queria estar mais ao lado de pessoas que têm esse tipo de pensamento. Então estabeleça ali para 5 anos, para 3 anos e para daqui a 1 ano. Como você gostaria que fosse ou que estivesse a sua vida na área social. Na área profissional, para 5 anos, como você gostaria que estivesse? Você vai estar trabalhando daqui a 5 anos no seu negócio próprio, você vai estar num melhor cargo dentro da sua empresa, você vai estar realizando aquela tarefa, aquela atividade que você sempre sonhou. E em 3 anos, como que vai estar? E daqui a 1 ano, como que vai estar a tua vida profissional? E da mesma forma, estabeleça então para a tua vida familiar, financeira e para a tua área da saúde, né? Para 5, para 3 e daqui a 1 ano. Pessoal, por que geralmente eu começo para 5, para 3 e para 1? Porque nós não podemos ser afoitos. Primeiro nós precisamos estabelecer uma visão mais longa, né? Então estabeleça uma visão mais longa. Eu coloquei ali para 5 anos. Se você quiser colocar para 10 anos, você também pode fazer. Uma visão mais longa de como você gostaria que estivesse a sua vida lá nesse futuro, para daqui a 5 anos. Tá? Depois, intermediário entre 5 e 1, 3 anos. Tá? E depois para 1 ano. O que nós não podemos ser é afoito, querendo que, muitas das vezes, que coisas que às vezes leva ou é necessário um certo tempo, a gente querer conquistar da noite para o dia. Então, antes de mais nada, para que a gente consiga colher os frutos na nossa vida, a natureza ela precisa do seu tempo. Existe um tempo necessário para tudo. Então, para você colher os frutos que você plantou em uma terra, você precisa adubar essa terra, cuidar dela. Você precisa plantar a semente, precisa cuidar das pequenas mudas, regar, podar, né? Não deixar que ervas daninhas se alastrem.
e assim você vai ter um determinado tempo necessário para que você possa colher os resultados desse esforço. Então é isso. Vamos estabelecer, né, num tempo maior e depois a gente vir trazendo para um tempo menor, que é daqui a um ano. Só que é muito importante que você tenha, no mínimo, clareza do seu propósito de vida no geral, né? Para que você veio aqui? Para que você está aqui vivendo essa vida? Para ser o quê? Para fazer o quê? E para deixar o quê? Lembre-se lá do personagem. Que personagem é você? Que história você vem vivendo? Que história está sendo contada? E o que você quer deixar de legado para as outras pessoas? Então, a partir disso, de você ter uma clareza, começa a definir, né, uma imagem, uma visão de como você gostaria que estivesse o teu futuro para 5, para 3 e para 1 ano. E aí, o que você achou dessa aula? Bom, nós falamos então hoje sobre visão de futuro, da importância de ter uma visão clara do que realmente a gente quer. Eu espero que essa aula tenha clareado um pouquinho para você e que facilite, que possa, né, ajudar você a estabelecer uma visão mais clara daquilo que você quer conquistar e que você consiga estabelecer objetivos mais claros para cada área da sua vida. Eu gostaria que você comentasse, deixe o teu feedback, diz aí do que você gostou, se ficou alguma dúvida, interaja aí junto com as outras pessoas, né? Deixe as suas perguntas, se por assim ficou alguma dúvida, que eu vou fazer o possível de poder estar respondendo cada um. Tá? Embaixo também desse vídeo tem um grupo ali no WhatsApp, né, que vocês podem entrar e fica mais fácil para a gente estar conversando ali. E deixo também aqui as minhas redes sociais para que você possa seguir e sempre vou estar postando novos conteúdos lá. Te aguardo então amanhã, né, na terceira aula, onde nós vamos estar falando aí sobre como estabelecer metas consistentes e atingíveis. Um grande abraço e até lá!